Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Para mim é uma alegria imensa estar aqui revendo os irmãos. Quanto tempo mesmo. Que felicidade eu estou aqui para compartilhar da palavra com vocês. Eu falei com o pastor Cleito e com o pastor Carlos. Que dureza foi preparar essa palavra. Eu estou há um mês passando um terreno por causa dessa palavra. Eu espero que ela venha cumprir o efeito certo nas nossas vidas, em cada medida, na vida de cada um. E olha como é que Deus, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo. Eu estava conversando com o evangelista Cleito, eu falei, irmão, o pastor Cleito pediu para você levar o louvor, mas você escolhe o louvor, não me fala nada e passa para ele, porque é o Espírito Santo que vai direcionar tudo. O último louvor que ele falou, sonda-me, enfim. Eu ouvi uma frase que fala bem assim, uma pessoa, ela só pode ser cheia quando ela se esvazia de si mesma. Se a gente não se esvaziar da gente mesmo, nunca que a gente vai conseguir ser cheio. Porque não tem como dois corpos habitar o mesmo lugar. Não tem como. Então a gente tem que se esvaziar da gente para que o Senhor possa entrar e habitar dentro e fazer morada na nossa vida. Eu não sei como encontra a vida de ninguém aqui. Mas que você fique atento àquilo que o Senhor quer falar com você nessa manhã. Não deixe que nada venha te distrair. Nada. Porque a distração só afasta a gente do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis, capítulo 3. É só um versículo que a gente vai estar lendo. Gênesis 3, versículo 9. Amém? E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse-lhe, onde estás? Os amados, pode se sentar, por favor, porque eu vou aproveitar, o irmão já orou. Quando o Senhor me deu essa palavra, ele já tinha conversado comigo um tempão a respeito sobre essa palavra. Onde você está? Até mesmo o pastor Cleito, quando teve lá em Maricá pregando, ele pregou, falou em Gênesis também, a respeito sobre a família. Eu falei, Senhor, o Senhor confirmando alguma coisa aí. Esse onde você está tem uma coisa muito importante, porque você tem uma caminhada com o Senhor. Aqui, Adão, todo dia o Senhor vinha para ter comunhão com ele. Era notório, todo dia o Senhor não perdia o horário. No horário certinho, ele estava ali para ter comunhão com Adão e com Eva. Assim ele faz na nossa vida. Todo dia ele tem um horário para estar com a gente. Mas será que a gente se preocupa em estar ali de prontidão nesse horário? Será que a gente tem zelo por aquilo que ele dedicou a fazer? Porque o propósito do Senhor criar o homem, porque para que o homem tivesse comunhão com ele, relacionamento todos os dias. E o que nós fazemos? Nós negligenciamos esse relacionamento. Como? Priorizamos tantas outras coisas, mas não priorizamos o momento com o Senhor. Eu ouvi uma frase, o homem que não encontra o Senhor nos primeiros horários, dificilmente encontrará no fim do dia. Porque, poxa, Senhor, eu estou cansado, Senhor. Pô, me perdoa, Senhor. Amanhã eu tento meditar na palavra. No dia seguinte é a mesma coisa. No dia seguinte é a mesma coisa. Nós priorizamos tantas outras coisas, mas não priorizamos a comunhão com o Senhor. E o que? Adão foi dar o quê? Ouvido a outra voz, porque Eva, ela se afastou, foi ouvir o que a serpente estava oferecendo para ela. Se eu tivesse que dar um tema para essa mensagem, qual voz tem te guiado? Aqui, o diabo enganou eles. Eles foram o que? Deram ouvido o que
A serpente estava falando, o diabo. Isso acontece quando a gente dá ouvido a tantas vozes e esquecemos de ter comunhão com o Senhor. Não, depois você faz isso. Não, amanhã você faz. Não medita na palavra agora, não. Não ora agora, não. Para quê? Pô, você vai para o culto hoje. Pô, tem uma festa para a gente ir. Qual é a voz que tem te guiado? Eles aqui preferiram ouvir a serpente. Preferiram dar atenção àquilo que Deus já tinha falado para eles. Não faça isso, porque isso vai te afastar da minha presença. Isso vai te levar para longe de mim. Vai te distanciar da minha presença. Isso é preocupante. E o que tem acontecido hoje em dia? Temos colocado tantas coisas na nossa vida, priorizamos tantas coisas, e esquecemos de estar tendo comunhão com o Senhor. Outro texto, a gente vai falar, eu vou citar vários textos, se vocês quiserem anotar, pode anotar. Moisés. Olha que lindo Moisés. Moisés foi um homem que teve o quê? Comunhão com o Senhor. O camarada fica 40 dias com o Senhor. O Senhor falava face a face, tete a tete com ele. O cara teve comunhão com o Senhor. Olha, ele foi um homem que ele conversava com Deus e Deus ouvia ele, conversava tete a tete com ele, mas ele falhou em um ponto. Que isso não permitiu ele entrar na terra prometida, porque ele não santificou o Senhor, porque ele ficou irado com o que as pessoas estavam falando com ele, e o que o Senhor falou, Moisés, fala com a rocha. Isso está em Números, eu anotei aqui, Números 20, do versículo 7 ao 11. Fala com a rocha. Mas ele ficou tão irado que o povo, Moisés, a gente quer água. E aí? Lá a gente tinha água para beber. Aqui nós não temos água. E ficou irritando ele. E o Senhor, Moisés, você só vai falar com a rocha e ela vai te dar água. Da primeira vez, Deus mandou ferir a rocha. Mas da segunda, não. Da segunda, Deus falou, somente fala com a rocha. Ele, com o povo irritando ele, irando ele, ele foi bater na rocha 2 vezes. E a rocha deu água. Não deixou de dar água. Temos que ter cuidado com isso. Nem tudo que a gente está fazendo é sinal que Deus está aprovando. Nem tudo que a gente faz é aprovação de Deus. Às vezes Deus está deixando acontecer, mas lá na frente vai gerar consequência. E o que aconteceu com ele, Moisés? Porque você não me santificou diante do povo, você não vai entrar na terra prometida. Porque a irritação parou para ouvir as pessoas irritadas. Você tem comunhão com o Pai. Você fala com o Pai direto, você fala face a face com Ele. Como o Senhor fala para a gente em Mateus 6,6, como tiver de orar, entra no teu quarto e ora o teu Pai, que teu Pai te ouve em secreto. A gente não entra no quarto para a gente ver Deus, é para Deus ver a gente. Entra no teu quarto que o teu Pai te vê. O teu Pai te vê. É Ele que vai estar vendo a gente, porque vai estar tendo relacionamentos, vai estar tendo que comunhão, e é isso que Deus requer da gente todos os dias. Ele fala, filho, por que você está nervoso? Filho, por que você está irado? Aqui no teu coração. Fica calmo, não se desespera. Em Hebreus 3,7 fala, hoje, atentamente, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como no tempo da provação, que o povo quer. Ouvia a voz do Senhor, só que endurecia o coração. Hoje, o pastor Cleito até citou Hebreus 10:25, que quanto mais o fim vai se aproximando, mais devemos congregar. Quem falou isso foi o próprio Senhor. Nós temos obedecido. Cada um avalia a si mesmo. A gente precisa olhar. A Bíblia a gente não lê abrindo janela para atacar nos outros. A gente tem que olhar como espelho para a gente. Porque ela vai confrontar os nossos erros, ela vai confrontar as nossas falhas. E não tenho que ler somente aquilo que vai me agradar. Pelo contrário, eu tenho que ler aquilo que vai me confrontar. Porque o confronto me traz de volta para a presença do Senhor. Mas quando o pastor traz uma mensagem de confronto, o pastor está me tacando
O pastor está apontando o dedo para mim. Pô, o pastor já está logo me julgando. Amado, comprometimento com a palavra. Eu estava até conversando com o irmão ainda agora, falando sobre a importância de estar lendo a palavra. A palavra, quando a gente lê, a gente tem que ler para a gente. Ela vai confrontar, ela vai estar refletindo ali. Rodrigo, isso que você está lendo é para você. Você é assim, você é folgado, você é irado. É tudo para mim, tem que apontar para mim, porque ela tem que entrar como uma faca, para cortar para o quê? Para me consertar e me trazer de volta para a presença do Senhor. Outro texto que não teve obediência. Quando Samuel falou para Saul, para ele esperar que ele iria subir e iria voltar depois. Ele quis o quê? Antecipar aquilo que Samuel tinha falado. Porque Samuel está demorando, Samuel não vai vir agora. Está em 1 Samuel, capítulo 13, do 8 ao 15. Ele quis antecipar, ele foi lá, começou a fazer sacrifício, porque o povo também ficou irando ele, ficou irritando ele. Samuel não vai voltar não, cara. E aí, o que você vai fazer? O povo está vindo contra a gente, vão vir lutar contra a gente. Ele, mais uma vez, ficou irado. Ele que foi sacrificar. E Samuel, quando ele estava começando a sacrificar, Samuel chegou. Cara, que doideira é essa que você fez? Porque o povo ficou me irritando, o povo ficou me irando. E eu disse, você foi rasgado, você não vai ser mais rei. Perdeu a oportunidade. Amados, a palavra, ela fala que é para a gente descansar no Senhor. No começo, o Senhor criou a terra em 6 dias. E no 7º, o que ele fez? Ele descansou. O mal da sociedade é não saber descansar no Senhor. É a geração fast food, rápido. É para ontem, não sabe descansar. Como o Senhor fala, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. É um texto que eu amo demais, Mateus 11, 28, o Senhor declara, vinde a mim, vós todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Temos que aprender a descansar no Senhor, não andar agitado, não andar ansioso com nada, porque é Ele, no momento certo, o Senhor, Ele faz as coisas acontecer. Basta a gente o quê? Ser obediente à palavra dEle. Outro texto também que eu falo, olha só como a obediência, ela te protege. Outros textos que eu vou estar citando, em Daniel 3, 24 a 25, quando Nabucodonosor falou, se não me adorarem, vou mandar jogar na fornalha. Esse é o edito. Se não adorar o rei, seja quem for. Mas Ananias, Azarias e Misael, eles conheciam o Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam quem era aquele que tinha poder de guardar eles, de proteger eles. E o que aconteceu? Olha só, você pode fazer o que você quiser, mas nós não vamos nos prostrar diante de você. Não vamos adorar homem nenhum. Nós só adoramos o nosso Deus, o único Deus verdadeiro. É só a Ele que nós devemos prestar culto. E Ele queria o quê? Ele queria ser adorado pelo homem. Ele queria ser vangloriado pelo homem. Não, a gente não vai fazer isso aí. Então, aqueça a fornalha 7 vezes mais. O engraçado, aqueça 7 vezes. Que as pessoas que iam chegando perto da fornalha já era consumido. Já era na hora. E quando jogou eles dentro da fornalha, o que aconteceu? Só queimou o quê? A corda. Só a corda que queimou. Ele falou assim, mas como é que pode isso? Estranho, isso não pode. Eu joguei 3 homens. Tem 4 homens. Como pode? Ele estava ali com ele. Porque eles confiaram naquilo que eles aprenderam. Que Deus nunca, nunca abandona. Obediente. Qual voz tem te guiado? É o Senhor que guia a gente. É o Senhor que livra, é o Senhor que protege.
mas queremos abrir concessões com o pecado, dar atenção para outras coisas que o Senhor já proibiu. O que dirá de Daniel também? Daniel foi outro homem. Veio o edito de Dário, porque queriam o quê? Dário era amigo de Daniel, o rei Dário. Daniel tinha comunhão com ele. Só que o que aconteceu? As pessoas com inveja de Daniel quiseram fazer o quê? Não tem como, Senhor. Faz um edito que todos têm que se prostrar diante de ti, todos têm que te adorar. Se não te adorar, manda jogar para os leões. Dário, infelizmente, deu ouvido que as pessoas estavam falando, porque queria ser adorado, queria ser vangloriado pelas pessoas. Tá, beleza. Quem é a pessoa que não fez isso? É Daniel, aquele lá, que todo dia 3 vezes por dia está orando, está buscando o Deus que você proibiu. Ele ficou triste. Falou, não, rei, fica tranquilo. O meu Deus pode me guardar. Jogou Daniel na cova. Daí ele ficou triste, ele ficou a noite toda, ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir, porque ele sabia da índole de Daniel. Ele sabia da índole dele. Jogou ele lá dentro. Os leões ficaram o quê? Fecharam a boca. O Senhor fechou a boca dos leões. Fechou a boca e não deixou fazer nada com ele. E ele no dia seguinte falou, Daniel, o teu Deus, ele te livrou. Rei, fica tranquilo, porque o meu Deus, ele me livrou. Amado, fica tranquilo. Não abra concessões com o pecado. Não dê liberdade para outras vozes tirar você do caminho do Senhor. Fica firme no caminho do Senhor. Não desanima. Entendeu? Desânimo, irmãos, vem para todo mundo. Dificuldade vem para todo mundo. O irmão Cleito, ele falou aqui sobre o dia da igreja perseguida, que a gente está estudando lá. É esse mês todo, é o dia. Mas só que a gente não tem que separar somente um mês para trabalhar sobre a perseguição. É direto. Uma coisa que o Espírito Santo estava trazendo no meu coração, para eu lembrar, para não esquecer, a pandemia, ela começou em 2019, 2020, que ficou dificultoso, ficou bravo para todo mundo. A igreja antes era o quê? Antes da pandemia, era lotada. Ela bombava a beça. As pessoas vinham, estavam vindo para o culto. Aí quando chegou a pandemia, veio aquela historinha. Fica em casa. Você não pode congregar, você não pode manter a igreja cheia. Isso foi notório no mundo inteiro. As pessoas deram ouvido para essas coisas, pararam de congregar. Muitas pessoas se afastaram, deixaram de congregar. Que, não vou para a igreja não. Para que eu vou congregar? Não, vou ficar em casa. Eu não posso ficar perto de ninguém. Não posso ficar perto. Mas o mais engraçado, a igreja tinha que estar vazia. Mas o shopping estava cheio. A praia estava cheia. Bares estavam cheios. São Gonçalo, eu estou falando que em São Gonçalo era notório. Mas sabe o que era o mais lindo de tudo? Vocês sabem que lá a congregação de São Gonçalo, ela tem um trabalho do Projeto Amor. O Cleitinho vai até lembrar. Tinha um trabalho do Projeto Amor, da assistência a moradores de rua. E o irmão que estava de frente na época, o Paulo, a gente tinha parado com todos os trabalhos. Tinha parado. Gente, eu estou falando isso, mas está na palavra, tá? Está aqui focado aqui no texto aqui. Não estou assim, se desviando, não. Porque vocês vão ver aonde o Espírito Santo está levando o assunto. E o que aconteceu? A gente tinha parado, a gente não estava indo para... Porque ouvimos o conselho do nosso pastor Ala, mas ele falou, fica a critério de vocês ir orando. E o irmão Paulo falou assim, gente, vamos orar. E o que aconteceu? Falou assim, gente, eu felizmente eu vou para a rua, porque eu não vou ficar dentro de casa, porque as pessoas lá fora estão sofrendo. E entramos num consenso, eu quero também. A equipe toda foi para a rua, em momento algum. E o mais interessante, pessoas dentro da igreja, dentro de casa, estavam ficando doentes, estavam infelizmente morrendo. Quando chegava na rua, e aí, como é que vocês estão? A gente está bem.
E aqui, ninguém tem negócio da Covid, não? Não, aqui não. Tudo sem máscara. E olha que coisa mais linda. Dentro das UPAs, não podia entrar. Para honra e glória do Deus Todo-Poderoso, a equipe do Projeto Amor tinha liberdade para entrar. E detalhe, na sala vermelha, onde estavam os infectados. Quando a gente chegava na UPA, eles se alegravam. A igreja está aí fora. A igreja está aí fora para orar pela gente. Os médicos teve, nesse dia, não era o dia de ir para a rua, foi outra equipe. Eu acho que o Cleiton estava nesse dia. Amados, a UPA de Santa Luzia, o pessoal todo saiu para fora. Os médicos saíram para fora. Ora pela gente. A sala vermelha, por favor, entra aqui, ora pelos enfermos. O pessoal ficava alegre, porque Deus usou o irmão para falar assim, vamos para a rua, vamos levar o alimento espiritual para as pessoas que estão perecendo. Para a glória do Senhor, nós demos ouvido a voz do Espírito Santo, porque vai falar do meu evangelho. Não tivemos medo. Porque se morremos, estamos com Cristo. Se vivemos, é para a glória dele. Tudo que façamos é para glorificar o nome do Senhor, amados. É tudo para glorificar. Então, não desanima. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, que está te levando para longe do Senhor. Não deixe que nada venha tirar você da presença. Não deixe, porque isso é abominável. E não tem nada a ver isso. Desculpa a expressão, isso é do diabo. Não tem nada a ver do diabo. Você tem que andar conforme a palavra do Senhor. Conforme o Senhor está te direcionando, você tem que andar. Você não pode ouvir outra coisa a não ser o evangelho genuíno. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a palavra do Senhor. Outros textos também. Olha só como que o Senhor, ele é tremendo. Quando a pessoa, ela obedece a palavra. Os apóstolos, quando estava preso, quando prenderam Pedro e João, que prenderam ele, proibindo eles de falar do evangelho. O que aconteceu? Ele falou assim, não, a gente não vai deixar de falar do evangelho em momento algum. Ele falou, antes importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Nós não temos que agradar aos homens, nós temos que pregar o evangelho, porque eles sabiam quem tinha direcionado isso para eles. Eles sabiam quem tinha chamado eles para poder propagar o evangelho. Você sabe quem te chamou. Você sabe como era a tua vida antes de Cristo e como é a tua vida agora com Cristo. Facilidade? Não vamos ter. Volta a frisar. Facilidade? Não vamos ter. Jesus, ele declara em João 16:33, no mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Assim como eu venci, vocês podem vencer. Mas para isso, seja obediente à palavra. Isso que eu falei está em Atos 26 ou 42, esse relato. Paulo, quando ele falou, combati o combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Ele não desanimou. Ele foi até o fim. Ele sabia tudo que ele iria passar. Ele já sabia. Porque o Senhor não escondeu dele. Pelo contrário, até mesmo em Atos 9, quando o Senhor chama ele, ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo tentou fugir, ele perseguia a igreja, mas quando Deus Todo-Poderoso foi ao encontro dele, ele caiu. Ele não teve argumento algum, não teve como argumentar. Então, a vida dele foi o quê? Totalmente transformada, foi totalmente mudada. Um camarada que era perseguidor passou a ser perseguido, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim, porque ele entendeu o propósito do evangelho. Ele entendeu que ele tinha que pregar o evangelho. Ele tinha que mostrar a luz de Cristo para as pessoas. Ele tinha que revelar Jesus para aqueles que não conheciam o evangelho. Ele não negligenciou o chamado que o Senhor fez a ele.
Porque você vê, o cara sai para poder perseguir os cristãos. Sai para poder matar, porque ele era perseguidor. Mas, como o Senhor aparece na frente, não tem como resistir. Quando ele vem, todo mundo tem que se dobrar. Não adianta. Não tem político nenhum. Não tem presidente nenhum. O que nós temos que fazer é orar para que eles venham se converter. Tanto que Paulo, um texto que eu amo demais também, é Gálatas 2:20. Paulo, ele declara: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé naquele que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu, se ele te entregou por mim, eu tenho que me entregar por ele. Jesus, ele declara: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em prol do próximo. João 15:12 parece. Não me lembro agora, tá vendo? Não guardei muito esse versículo. Compete, irmãos, a mim e você. A voz do Senhor é inconfundível. Quando ele te chama, você estremece por dentro. A tua carne estremece. Você não consegue se conter, você começa a chorar. Você fala: Senhor, como acho que foi o Cleitão que citou, Isaías 6. Isaías, do 1 ao 5, ele vem botando defeito. Mas quando chega no 6, ele para de botar defeito nas pessoas e ele olha para ele. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconheceu o erro dele. Por quê? O Senhor tocou nele, o pecado dele foi perdoado. E quando o Senhor chama, a quem enviarei? Porque você já sabia, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O último louvor que ele cantou. Tem alguém disponível? O Senhor, ele conta com a gente. Ele chama, mas agora, aceitar ou não, compete a mim e a você. Só compete a gente, não compete mais a ninguém, porque o chamado é individual. Entendeu? O chamado é individual. Então, só a gente pode receber. Só a gente pode exercer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Olha como é que a vida da pessoa é totalmente transformada. Em Atos 10, quando o Senhor manda Pedro na casa de Cornélio, Pedro, ele reluta. Primeiro o Senhor mostra aquele lençol cheio de animais. O Senhor fala para ele: Pedro, mata e come. Pedro: não, Senhor, de maneira nenhuma eu farei isso. Não vai entrar coisa impura. Eu não como coisa impura. Ele falou: Pedro, não digo que é impuro aquilo que eu purifiquei. O Senhor estava tratando ele, trabalhando ele, o que ele ia ter que fazer. Ele mandou o quê? Vai um homem te chamar, você desce e vai na casa dele. É na casa de Cornélio. Engraçado, ele estava na casa de Simão Curtidor. O Curtidor, ele trabalhava com animais mortos. Ele já estava errado, ele não poderia estar ali. Se ele estava negligenciando na casa de Cornélio, que não era um homem convertido, ele estava mais errado ainda, que ele não deveria estar na casa de Simão Curtidor. Mas não adianta, quando o Senhor chama, tem que obedecer. E quando ele foi na casa de Cornélio pregar o evangelho, houve salvação para aquela família. Houve transformação para aquela família. Tudo é o que você está disposto a fazer. Outro texto também, olha só que lindo também. Paulo, vou voltar a citar Paulo, Paulo era perseguidor. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, em Atos 9, ele ficou o quê? Ele ficou cego. Ele não estava enxergando. Mas o Senhor foi até um certo homem, Ananias. Ananias, vai em tal lugar assim, você vai impor a mão sobre ele e vai orar. Mas, Senhor, esse homem é perseguidor, Senhor. Olha quanto ele assolou a tua igreja. Olha quanta maldade ele fez para a tua igreja. O Senhor quer que eu vou lá, Senhor? Não, vai lá. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer por mim. Você pode ir que eu estou com você. Ananias foi tranquilo. Falou: se o Senhor está comigo, meu pai. Amém. Eu vou. Ananias chegou lá, impôs a mão sobre ele, orou. E ele foi curado. A visão dele
foi restaurado. Eu até brinquei certa vez com os irmãos, falei, Paulo, ele era cego e voltou a enxergar depois que ele teve um encontro com Cristo. A nossa vida é assim. Nós queremos ver milagre. Queremos ver mortos ressuscitar. Amados, queremos ver mortos ressuscitar. A rua está cheia de pessoas mortas. Aqui embaixo mesmo tem um ponto de mototáxi aqui, não tem? Quantas pessoas mortas tem ali? Está cheio de pessoas mortas. Pessoas que não andam ali, ó. Pessoas cegas, pessoas surdas. Compete a gente fazer isso. Esse é o maior milagre. A ressuscitar. Igual falou para Ezequiel, o Senhor falou para Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos voltar a viver? Ele falou, o Senhor é quem sabe. Profetiza. Profetiza sobre os ossos. Ele foi e profetizou. Os ossos voltaram a viver. Assim é a vida de cada uma dessas pessoas que está na rua, que nós nos deparamos com ela, precisando ouvir do Evangelho. Mas o medo impede da gente fazer isso. Muitas das vezes, nem o medo, pastor Cleito, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa altivez. Não, eu já estou na igreja, posso fazer nada. Você não ama o teu próximo. O segundo mandamento é, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Se a gente não ama o nosso próximo, a gente não ama o Senhor. João 14, 21 declara, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse é o Evangelho. Simples, claro e objetivo. O Senhor, ele não vem maquiar nada para a gente. Ele está falando todos os dias ao nosso coração. Todo dia ele está nos confrontando. Todo dia ele está falando, filho, volta pro caminho. Volta pro caminho. O filho pródigo, quando ele estava na casa do pai dele, ele quis sair para a rua, o que ele fez? Ele foi embora, ele pediu a herança do pai dele e foi para a rua. Mas ele caiu em si, ele falou, poxa, na casa do meu pai, eu tinha tudo do bom e do melhor. E hoje eu estou aqui. Ele foi confrontado, ele reconheceu o erro dele, se arrependeu e voltou para casa. Voltou para a casa do pai. Infelizmente, muitos não aceitam ser exortado. Muitos não aceitam ser confrontado com amor, mas preferem ficar longe do Senhor. O Senhor, ele não vai te obrigar, ele não vai me obrigar a caminhar com ele. Ele convida. A vida com Cristo é um convite. Eu tenho que dar minha resposta se eu quero continuar andando com ele ou se eu não quero continuar andando com ele. O meu desejo é ouvir naquele grande dia. E quero que cada um de vocês ouça. Vinde benditos do meu Pai. Essa é a frase que eu quero. Eu anseio em ouvir o Senhor falar. Pode entrar. Eu não quero ouvir naquele dia. Apartai-vos de mim. Mateus 7, 23 é duro. Como vem falando. Mas, Senhor, em teu nome fizemos isso. Senhor, em teu nome fizemos aquilo. O Senhor fala, apartai-vos de mim. Eu nunca vos conheci. O conhecer é intimidade, é relacionamento. Desde o começo, o Senhor vem mostrando, eu quero me relacionar com vocês. Quando Ele criou o homem e a mulher, comunhão, intimidade. Porque quando você está com o Senhor, Ele te direciona. Ele te mostra o melhor caminho. Ele vai falar em Deuteronômio também. Eis que põe diante de ti dois caminhos, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Ele aconselha você escolher a vida. Ele me aconselha a escolher a vida. Mas só compete a mim. O que eu quero fazer com a minha vida. Irmãos, para quem não sabe, eu não nasci em berço cristão.
eu me entristeço. Eu fiz muitas coisas erradas na minha vida, entendeu? Eu me entristeço. Vocês olham o Rodrigo hoje, é pela graça e pela misericórdia do Senhor, entendeu? E como eu acho que foi o pastor Cleiton ou o pastor Carlos sobre livramentos. Livramentos, o Rodrigo teve muitos livramentos. Eu me livrou de muitas coisas que não era nem para mim mais estar em vida. Mas quando o Senhor, ele me chamou, eu visitava a igreja em São Gonçalo. Os meus irmãos já eram cristãos, mas eu comecei a visitar aos poucos. E só que eu comecei assim, pastor, ele não está mais lá na igreja lá. Ele falou assim, Rodrigo, por que você não vem congregar aqui com a gente? Eu falei, pastor, eu estou orando e o Senhor, ele vai me responder. No domingo, eu fui de novo visitar e a esposa dele falou a mesma coisa para mim. Falei, pastora, me ajuda em oração, porque eu creio que o Senhor vai me responder. Aí na quarta-feira seguinte, o esposo dela voltou a me fazer. Falei, pastor, eu já estou congregando, pastor. Eu já entreguei minha vida a Cristo. Mas a primeira oração que eu fiz, amados, falei, Senhor, eu era católico, mas era aquele católico mas uma coisa que eu gostava, palavra. Eu gostava de meditar na palavra. Um pastor que eu gostava de acompanhar na igreja católica era o Silas Malafaia. E gostava quando ele confrontava a igreja católica. Eu gostava quando ele confrontava, porque ele falava das coisas erradas. E eu comecei a dar ouvido àquilo ali, o Espírito Santo orando, e eu falo, Senhor, se for para mim ir para a igreja cristã, igreja evangélica, eu quero que o Senhor fale comigo através da palavra. Eu não quero que ninguém venha me falar. Para não dizer, porque fulano de tal influência, não. Eu quero que o Senhor fale comigo. Amados, para a honra e glória do Senhor, ele falou comigo. Ele me respondeu. Ele ministrou para mim, isso aí eu falo. E uma coisa que eu quero deixar assim, bem claro, as pessoas falam, porque é pecado fazer isso, porque na igreja católica eles falam que você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Só que uma vez o Senhor falou para mim que eu gostava de beber, irmãos. Pelo incrível que pareça, eu gostava de beber. O Senhor falou bem claro para mim uma vez, ou você para de beber, eu tiro a tua vida. Simples assim. Ou você para de beber, ou eu vou tirar a tua vida. Parei. Teve um aniversário, não por Deus, pastor, não botei mais. E olha só como é que é a obra do Senhor. Então não tem esse negócio, porque na igreja católica pode. Não, se você serve a Cristo, você não pode. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Não tem essa historinha, porque pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não. Se você é de Cristo, você tem que ser separado. E no aniversário do meu tio, que eu fui no aniversário dele, ele estava tomando uma cerveja. Ele falou, Rodrigo, toma um copo comigo. Eu falei, tio, desculpa, eu não bebo mais. Não, toma comigo. Eu falei, tio, eu não bebo mais. Aí minha mãe, se ouvia, a minha mãe falar, ouvi. Aí ela falou assim, Rodrigo, você está na casa do seu tio. Mas eu não, Rodrigo, está na casa do seu tio. Irmãos, 3 copos que eu coloquei, menos de 5 minutos eu botei tudo para fora. Eles ficaram me olhando assim, eu falei, eu falei para vocês, eu não estou fazendo mais. O detalhe, eu estava na igreja católica. Já era o que? Era o processo de conversão na minha vida. O processo de transformação na minha vida. E o Senhor começou a moldar. Que até para a honra e glória do Senhor, em 2001, eu não estava convertido em 2011, mas eu fui num batismo do meu irmão, que está na glória já com o Pai, e eu vi ele se batizando. Amados, não tem coisa linda, assim, você não estando no caminho do Senhor, mas você vê a pessoa sendo batizada. Se você está na unção, você olha a pessoa descer aquelas águas. Irmãos, eu comecei a chorar na hora, eu falei, Senhor, quando eu vou experimentar isso, Senhor? Quando eu vou experimentar isso? O Senhor só falou para mim, calma. Em 2013, para a glória e honra do Senhor, dia 1º de maio de 2013, eu desci as águas. Amado, e eu falo assim, o melhor presente da minha vida foi o Senhor ter me resgatado. Foi o Senhor ter me salvado. Porque o Rodrigo, a tendência do Rodrigo era para o inferno. Irmãos, eu convivi com pessoas, sim, não que eu me envolvi em tráfico de drogas, usei drogas, não, a droga que eu usei era bebida. Infelizmente. Eu tenho vergonha disso de falar, entendeu?
mas foi através disso que o Senhor me salvou, através disso que o Senhor Ele me restaurou e Ele me trouxe para perto dele. Então, eu falo, não negligencie, irmãos. Ouça o que o Senhor tem falado com vocês. Não se afaste da presença do Senhor. Cuidado com aquilo que vocês ouvem que afasta vocês da presença do Senhor. Cuidado com pregações também. Analisa as pregações que vocês ouçam. Analisa, por favor. Tenha cuidado. Tem pregadores que vêm com algumas palavrinhas que você fala assim, pô, que bonitinho. Mas isso está te levando para o inferno. Palavra. Analisa a palavra. Estuda a palavra todos os dias. Estuda a palavra. Os bereanos, quando Paulo foi lá em Beré, foi falar, eles estavam lá confirmando se ele estava falando a verdade. Tanto pediu para ele voltar novamente. Confronta. Se o pastor Carlos está quietinho ali, ele falou alguma coisa, no final do curso, do estudo, pastor Carlos, isso aqui não está legal não, me explica aqui melhor. Pastor Cleitão também. A obrigação, eles estão estudando para poder compartilhar com a igreja. Mas mais do que a obrigação, é a igreja estar atenta naquilo que está falando. Porque ele pode falar alguma coisa, até mesmo para testar, ver se vocês estão atentos. Para ver se a igreja está focada naquilo que está sendo falado. Porque quem vai dar conta é ele. O Senhor vai cobrar ele. Então assim, você está ensinando uma coisa errada para minhas ovelhas? E que luta que foi, né, pastor Cleito? Que luta que foi, né, no começo, né? Muitos. E o pastor Cleito ficou segurando a corda. Eu sei boa parte da história da igreja. Eu acompanhei. Valorizo, amados. Valorizo o grande amigo que vocês têm. Valorizo. Uma frase que eu ouvi também. Só investe em corpo morto quem acredita que ele vai ressuscitar. Esse homem, ele acreditou. Carlão abraçou a causa com ele. Eles acreditaram no corpo que estava morrendo, um corpo que estava se afastando, que poderia ficar perdido na rua, poderia ficar perdido. Mas ele o quê? Igual José de Arimateia, o que ele fez? Ele investiu no corpo de Jesus. Eu quero esse corpo, Pilatos. Eu quero. Porque ele sabia que iria ressuscitar. E olha a igreja como é que está linda hoje. Tem irmãos que já estão um tempão aqui. Eu fico feliz demais em ver isso. A minha maior alegria é ver vocês firmes. É não ver vocês desanimando, irmãos. Ouça o que o Espírito Santo tem falado com vocês. Como eu falei no começo, hoje, atentamente, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Pelo contrário, vocês têm que se alegrar como recebe exortação, porque o Pai corrige o filho que ama. O Pai corrige o filho que ama. Então, se o pastor Cleito, o pastor Carlos está corrigindo, agradece a Deus, porque eles amam vocês. Porque se não amasse, ele não cuidaria. Eu agradeço demais essa oportunidade. Eu estou muito feliz mesmo por rever vocês. Muito, muito feliz mesmo. Eu louvo e glorifico o Senhor. E peço, fica firme. Não desanima. Não desanima, porque o Senhor breve virá para levar a tua igreja. Amém? Eu convido você a ficar de pé para te estar orando, tá bom? Se você quiser fechar seus olhos, botar a mão no teu coração, fica conforme você quiser, meu irmão. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos, engrandecemos o teu santo nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo privilégio da salvação, Pai. Senhor Jesus, que venhamos cada dia mais dar ouvido, Pai, à tua voz, que venhamos cada dia mais, Senhor, ser, Pai, responsáveis por aquilo que estamos lendo. Pai, eu te peço pela vida de cada um dos teus filhos, Pai, aqui da igreja, aqui na Tijuca, Pai. Que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor esteja, Pai, conduzindo a vida deles, Pai. Que em momento algum, Pai, eles venham, Pai, desanimar, Pai. Que eles venham se desviar dos seus caminhos, Pai. Mas pelo contrário, se isso vier a acontecer, Pai, que o Senhor os traga de volta, Pai. Pai, aquilo que eu não posso fazer, Pai, que o Senhor venha, Pai, cada dia mais suprir, Pai, as necessidades dele, Pai. Seja sobre a vida de cada irmão aqui, Pai.
Continue, Pai, fortalecendo o pastor Cleito, a sua esposa. Continue, Pai, abençoando o pastor Carla, sua esposa, Pai. Continue, Pai, cuidando, Pai, de cada um, Pai, nessa igreja aqui, Pai. E que eles venham, Pai, frutificar, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai. Que aqui, Pai, se torne um local pequeno, Pai, para acolher, Pai, as almas que eles vão ganhar para Ti, Pai. E que Teu nome, Pai, venha ser glorificado. Que o Teu nome venha ser exaltado, Pai, através dos Teus filhos, Pai. Que eles continuem sendo uma bênção na Tua mão, Senhor. E que Teu nome seja glorificado, Pai. E a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor.